Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar, onde estamos estudando o livro Voltei. Para iniciarmos a reunião, como usual, como sempre, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Convidamos a todos, neste momento, a uma reflexão, levando os pensamentos ao mais alto, suplicando ao Mestre Jesus que lance o seu olhar nos nossos lares, em nossos estudos, que possamos estar de corações e mentes abertas a captar as intuições necessárias para compreender, entender e dinamizar a nossa vida com essas verdades. Que a tua paz envolva todos os lares aqui presentes, purificando e abençoando as águas, e que possamos realizar um trabalho com tranquilidade e serenidade. Que assim seja. Assim seja. Pois bem, amigos, começamos um novo capítulo hoje, o capítulo 12, onde ele vai relatar encontros com companheiros e amigos aqui que estavam encarnados com ele e outros com quem ele teve conhecimento ou contato, de alguma forma. Então, esse capítulo, o capítulo 12, ele, como sempre, nós dividimos em duas partes, né? Nós vamos ver 3 itens desse capítulo, que é agora o Entre Companheiros, Visitas Fraternas e Opinião Autorizada. Nós demos o título para esse estudo de hoje, aliás, nós colocamos uma pergunta, né? Após a morte, podemos rejuvenescer? Né? Essa é uma questão interessante. E até existe aquela brincadeira que as pessoas, a morte lhe cai bem, né? Mas, na verdade, a morte não existe. A morte que nós citamos aqui é a transição do plano físico para o plano espiritual. E colocamos esse tópico porque uma questão que é muito ventilada pelos amigos espirituais em alguns casos. Também a gente consegue verificar isso em algumas reuniões mediúnicas, onde se manifesta a entidade já em outro patamar de elevação, por muitos anos já na vida espiritual. Mas será que acontece com todos? De que maneira isso se manifesta? Então, vemos isso em algumas obras de André Luiz também. Mas, nesse caso específico, desse capítulo 12, nós vamos ver que ele vai mencionar a observação que ele faz sobre alguns companheiros dele. E aí nós tivemos a ideia de colocar essa questão para estudarmos em conjunto. Nós estamos aqui, Carlos, Jussara e Marco Ganda, Jussara Malab e Marco Ganda, e, como sempre, agradecemos a vocês por estarem presentes conosco e os comentários que vocês dão. Para começar, sempre, nós colocamos uma mensagem de Emmanuel. E essa mensagem de Emmanuel é muito particular, nos chamou muita atenção. Conversamos com o Jussara aqui sobre a oportunidade de colocá-la, porque nós vamos ver as questões relativas ao sentimento de elevação que ele começou a sentir, né? E sobre as atividades que ele desenvolveu aqui na Terra. Por isso, nós buscamos lá o nosso professor Emmanuel para trazer as noções, nessas pequenas palavras que ele colocou, sobre a nossa necessidade de desenvolvimento. E, como sempre, o nosso mestre Emmanuel, ele coloca essas noções revestidas de muita sabedoria. Então, ele fala assim: a não ser para auxiliar desinteressadamente, não procures tanto saber o que sucede no curso dos colegas e dos vizinhos, porque, de volta ao lar maior, responderás essencialmente por ti. À vista disso, não ouvides que ninguém se eleva sem elevar-se na vida pelos degraus da lei de elevação. E aí, Jussara, são
coisas interessantes que ele traz para a gente, né? E, e mostra muito bem. Até que chama atenção ali que, se não for para ajudar desinteressadamente, olha que ele coloca esse detalhe, né? Ajudar, auxiliar desinteressadamente. A gente não deve ficar futucando a vida dos outros, né? Não deve ficar procurando entender, saber detalhes, muita curiosidade sobre a vida de colegas, vizinhos, né? Porque, né, em primeiro lugar, nós temos responsabilidade com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Então, ele fez uma pequena ressalva, né? A não ser que a gente vá auxiliar sem interesses maiores, não cabe a nós ficar julgando os outros, procurar falar sobre os outros, que a gente chama vulgarmente disso de fofoca, né, Jussara? Tratar sobre a vida dos outros que não nos convém. Nos convém o quê? Estudarmos a necessidade que temos de aprimorar as nossas deficiências, as nossas dificuldades. E isso é um hábito tão comum em nossa vida, né? Comentar dos outros. Parece até imperceptível em alguns casos, né? Parece natural. Mas é por isso que o Emmanuel chama atenção e é claro que, como ele fala, se é para auxiliar desinteressadamente, é importante conhecer o caso que se passa, porque uma forma de auxiliar é entender. Você não consegue auxiliar sem entender o que se passa. Tanto que os técnicos no assunto, aqueles que sabem atender essas pessoas, primeiro fazem o quê, Jussara? Ouvem, né? Ouvem. Escutam, tentam entender o que se passa, não saem aí já querendo dar conselho sem entender o que se passa, não há como fazer isso. Os amigos espirituais também agem assim, e por isso que Emmanuel nos recomenda essa atitude. Vigilância. Né? Temos vigilância com o trato, com o que nós fazemos com aqueles que são vizinhos e semelhantes nossos. Mas ele ressalta, e nós colocamos esse texto aqui, que o irmão Jacob Frederick Figner, né, no encontro com amigos, ele vai perceber, logo de início, ele vai comentar sobre isso, sobre a experiência dele depois do desencarne em relação a essa necessidade de evolução. E o Emmanuel fecha muito bem essa frase, né, Gustavo? À vista disso, não ouvides que ninguém se eleva sem elevar-se na vida pelos degraus da lei de elevação. Olha a sutileza que ele coloca para a gente. Quer dizer, ninguém se eleva sem elevar-se na vida. Olha, mas ele faz uma ressalva. Porque a gente pode querer se elevar na vida às custas dos outros, né? Pelo mérito de outros. Pegar carona. Pegar carona. Não é assim. Né? Ele deixa uma ressalva para a gente. Assim, ó, não ouvides que ninguém se eleva sem elevar-se na vida pelos degraus da lei de elevação. Então ele destacou que a verdadeira elevação nossa está pelos degraus da lei de elevação. Então, muitas vezes nós caímos aí em querermos nos elevar pelo grau de cultura que temos, pela nossa o status social, pela posição de conhecimento, né? Conhecer tal pessoa dentro da doutrina espírita ou outra, né? Isso pode ocorrer também, buscando afoitamente, né? Isso. Nós vemos lá, os amigos explicam para a gente no mundo espiritual que aqueles que estão em posições mais elevadas estão lá pelo mérito, né? E não foram colocados lá e nem eleitos. Eles são, na verdade, colocados pelo seu mérito naquela posição. É como se fosse uma eleição natural pelo mérito de cada um, porque lá se consegue ver realmente, com profundidade, esse mérito, essa meritocracia. Então, ele faz essa ressalva. Ninguém se eleva sem elevar-se, mas não é elevar-se ficticiamente ou de uma maneira que não seja consistente na vida espiritual. Ele só se eleva na vida espiritual sendo o menor, sendo aquele que mais serve, sendo aquele que mais auxilia, sendo aquele que mais trabalha. Por isso que ele fala, nos degraus da lei de elevação. Não é?
Então, essa é uma experiência que a gente vê aí em Emmanuel. Você quer comentar mais uma coisa, Gustavo, sobre esse tópico de Emmanuel? Então, vamos seguir. Esquecemos de dizer que esse comentário de Emmanuel está no livro Busque e Acharás, onde Chico recebe mensagem de Emmanuel e André Luiz, no capítulo 22, Degraus da Vida. Então, recomendamos dar uma estudada nessa mensagem, que ela é muito profícua em conhecimento para nós. Vamos, então, história, começar o capítulo 12, o primeiro item, Entre Companheiros. E o pedacinho de destaque foi esse. Se for verdade que os maus, por vezes, prosseguem caminho, algemados às realizações escuras, é certo, igualmente, que a tarefa do homem bem-intencionado não sofre pausa ruinosa em seu desdobramento. Há 1000 ângulos diversos em cada missão de benemerência da providência divina favorece, em toda parte, a determinação do homem de cooperar nesse ou naquele setor do bem. Prossegue. Meus primeiros contatos com os associados de serviços espirituais cristãos representaram para o meu espírito incentivo inapreciável. Que contentamento pensar na continuidade da colaboração divina. Que conforto verificar que os meus defeitos não me anularam de todo para a obra doutrinária que tanto amara no mundo. Não obstante as graves imperfeições de meu trato pessoal, seguiria avante, lutando, servindo e aprendendo. Então, ele ressalta aí para a gente, né? No primeiro trecho, ele relata para a gente uns fatos, umas questões que a gente já estudou, né? Que dependendo do foco da nossa vida, é aquilo que vai ser o meu futuro, né? Tem aqueles que não conseguem, eles tratam aí como maus, né? Que não conseguem ainda ver, né, o lado positivo da vida, ele fica preso, né, no seu próprio círculo fechado, escuro ali do seu próprio centro. Onde coloca, né, realizações escuras, né? Isso, ele não consegue sair de si mesmo para o outro, né? E igualmente, então, se isso a gente nota e percebe, é claro também que todo homem que é um homem de bem, que a gente fala no Evangelho, né? Que eles têm bem intencionado, claro também que ele vai ter situações em que cada vez mais há o auxílio da espiritualidade a incentivá-lo, a desenvolvê-lo e tudo. Então, ele coloca para a gente que há muitas maneiras da providência divina favorecer não só a gente, mas a todos aqueles ainda que se encontram em dificuldade de ver além de si mesmo. Né? Oportunidade de trabalho. Né? Quer dizer, no primeiro caso, ele foi que está algemado, né? As pessoas que não conseguem, né? Sair. Né? Os interesses materiais, as questões ainda do dia a dia. E no segundo, não, né? No segundo, é aquelas pessoas que já conseguem, já veem prazer, né? De sair de si mesmo, de ajudar, né? De ir em ajuda ao outro, mas que o mundo espiritual há sempre nos beneficiando, né? Quer dizer, casa um pouco com aquilo que o Emmanuel comentou no começo, né? Que nós construímos a nossa realidade espiritual após a vida física. E essa realidade daqueles gerada pelas nossas ações aqui na Terra, pelos nossos pensamentos, pelas nossas convicções, pelas nossas atitudes, então. Né? E nesse outro tópico que chama muita atenção e que o Chico, em suas falas, aquele livro de Carlo Bacelli, né, que fala muito sobre o Evangelho do Chico, onde tem várias
frases do Chico, ele fala muito que a gente não deve se acomodar e esperar sermos bons, né? Sermos perfeitos para poder começar a trabalhar, né? Pelo contrário, a gente começa a evolução trabalhando. É na prática, é na experiência, é na vivência que a gente consegue adquirir as boas virtudes, né? Então ele coloca aí que ele ficou assim maravilhado, né, de que todas as dificuldades íntimas dele não foram entrave para que ele possa continuar trabalhando no mundo espiritual, né? Então ele ficou muito feliz com isso, né? A gente nota que até nas histórias do Evangelho, tudo que Jesus, quando ele ajudava, auxiliava o próximo, ele não queria saber se era bom, se era ruim, se era daquela raça ou não, não, ele simplesmente o ajudava, né? Ele via sempre o lado bom das pessoas. E nós, antes da pandemia, a gente trabalhava muito ali no FECFAS com o irmão José, e a gente ficava vendo o quanto amor que ele tinha para todos os tipos de pessoas que chegavam perto dele para pedir auxílio. Muitas das vezes, por invigilância nossa, a gente ficava assim, gente, como é que o irmão José manda aquela pessoa que tem tantos problemas, tantas dificuldades, e dá uma responsabilidade, né, cara, de auxiliar alguém. Para quem não sabe, né, o FECFAS é uma instituição aqui em Belo Horizonte, onde, nas segundas-feiras, até antes da pandemia, era realizada a reunião pública, mediúnica pública, de cartas consoladoras. E o irmão José é o espírito mentor, que lá coordena esse trabalho, e também, além das cartas consoladoras, ele recebia as pessoas, conversavam através da mediunidade do médium Ivani Severino. Quer dizer, ele recebia essas mensagens, e isso que ele está se referindo aqui, né? Isso, o carinho que ele tinha para todos. Tinha, né? Com todos. Ele não queria, ele não via, é como os exemplos de Jesus, né? Ele não julgava a pessoa para poder auxiliar, né? Ele auxiliava e via sempre na pessoa, dentro da pessoa, o melhor que ela tinha. E a gente aprendia muito, porque não impunha nenhuma solução, né? Deixava a pessoa a liberdade de escolha. Né? Mas ele fazia os comentários sobre as oportunidades que a pessoa tinha para crescimento. Então, como o Chico sempre fala, né? A gente não deve esperar que a gente esteja no grau de perfeição para começar a trabalhar, porque é na própria estrada que a gente vai amadurecendo as nossas virtudes. Né? Pois é, por isso colocamos aquela colocação inicial de Emmanuel, né? Que mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as dificuldades que ele coloca, no caso dele, embora tenha sido um grande trabalhador da doutrina, tenha participado de grandes seminários, estudos, trabalhos escritos, conheceu o Chico Xavier aqui, quando encarnado, ele se sentia ainda cheio de imperfeições, mas mesmo assim, a espiritualidade, lá no mundo espiritual, quando ele chegou lá, ele encontrou o carinho dos amigos e as oportunidades, incentivo para novas tarefas. Então, dá um alento para a gente, né? Porque também somos cheios de imperfeições, sempre cheios de problemas, dificuldades conosco mesmo, mas dá um alento que as oportunidades estão abertas, mesmo assim, para o nosso crescimento. Aí eu tenho a minha família mesmo, né? Uma espírita, então a gente encontrava muitas pessoas falando assim, não, ser espírita é muito difícil, exige da gente ser perfeito, né? Mas na verdade não é por aí, né? Não é que a gente tem que ser perfeito, a gente procura se melhorar, né? Se esforça para se melhorar. Já é um grande passo, né? Reconhecer a necessidade de melhorar e buscar. Vamos seguindo aqui, que aí ele vai comentar um pouco sobre essa visita fraterna que ele recebeu. Que ele fala assim, que Guilhom e Schutel vieram abraçar-me. Estavam como que remoçados e profundamente felizes,
auréolas de tênue luz e risada acentuavam-lhes a simpatia radiante. Indagaram, bem-humorados, de minhas impressões iniciais na experiência nova. E quando comecei a relacionar as surpresas, notei que o faziam possível por arrebatar-me o pensamento aos negócios e assuntos de somenos importância. Aliás, é uma palavra aí que a gente não usa muito, né? Irrisado, né? Irrisado. Então, você vai irrisado. Na verdade, a luz risada é a luz que é como do arco-íris. Né? Então, a gente procurou para saber o que representa essa palavra. Ele fala auréolas de tênue luz irrisada. Quer dizer, ele tinha em torno de si uma luz que como que compunha a luz do arco-íris. É uma auréola que a gente sabe circula a pessoa mesmo, né? Não é aquela aureolinha de anjo em cima, não. É uma auréola como se fosse uma aura que ele estava percebendo. Tá? E aí, vale ressaltar que esses dois companheiros que ele cita, o Guilhom Ribeiro e o Caibar Schutter, foram espíritas de projeção, que com ele tiveram um contato durante a sua reencarnação também. O Guilhom Ribeiro, ele era engenheiro civil, nasceu no Maranhão e se destacou em São Luís, Maranhão, e se destacou como poliglota, como aquele que traduziu as obras de Allan Kardec. Né? Tem toda a FEB, os livros de Allan Kardec, as obras básicas, são tradução dele. Uma pessoa muito capaz, trabalhou no Senado como oficial do Senado, com uma pessoa que se aposentou lá também na época, o Senado no Rio de Janeiro. Então, ele deu muitas contribuições e foi diretor da Federação Espírita Brasileira durante 26 anos seguidos. Por isso que ele tinha muito contato também. Uma pessoa muito querida. Já o Caibar Schutter, ele teve uma experiência, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se para São Paulo aos 17 anos de idade, já com a formação de farmacêutico do Estado. E ele, depois de morar em algumas cidades, ele se fixou na cidade de Matão. E lá ele ajudou a independência da cidade, se tornou um município, criou lá o jornal Clarim, o Centro Espírita, também o primeiro centro espírita da região, que é o chamado Centro Espírita Amantes da Pobreza, depois tornou-se o Clarim. Né? Daí ele era uma pessoa de muita consideração na sua região por ajudar os pobres, por fazer receitas, dar receitas, remédios. Não só dava receitas, como ele também distribuía os remédios e ajudava. Também se tornou espírita mais velho, mas muito convicto, defendeu muita doutrina espírita. Então, ele se encontra com eles, que eram espíritos já de bastante experiência, e encontra eles o quê? Remoçados e profundamente felizes. Responde aquela pergunta que fizemos no início, né? Se a morte pode nos rejuvenescer. Realmente pode nos rejuvenescer. Pode também nos estacionar, ou mostrar a verdadeira realidade espiritual que nós temos, nosso espírito, que às vezes é opaco, é feio, porque nossos pensamentos tornam o nosso perispírito feio. O André Luiz conta casos disso, de desdobramento, às vezes, de encarnados no sono e que se tornam, e que aparecem, enquanto encarnados, são um corpo bonito, mas quando desdobrando no sono, mostravam figuras muito tristes, figuras muito deturpadas e não condizentes com aquela que tinham no corpo físico. E isso também se reflete após a desencarnação. Então, quando perguntamos se a morte, entre aspas, que não existe, mas a mudança de plano, se ela rejuvenesce, sim, rejuvenesce aqueles que estão no caminho da sua educação espiritual, da sua depuração espiritual, da sua elevação, como diz Emmanuel. Então, é por isso que ele diz que esses nossos amigos, já aqui na Terra, já tinham, certamente,
por todas as atividades que eles desenvolveram, de auxílio semelhante, de propagação do conhecimento, né? Como eu falei rapidamente aqui no início sobre eles, né? Eles já tinham essa perispírito refletindo os seus pensamentos, suas ações. Mas ele nota isso lá com bastante clareza quando encontra com os amigos. Eles tinham uma auréola tênue que acentuava simpatia irradiante. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim, né, simples, às vezes até de figuras que fisicamente não têm nenhum atrativo, mas irradiam aquela alegria, irradiam aquela paz, aquela tranquilidade. Por quê? São características do espírito. Então, sim, quando desligamos do corpo e iniciamos a nossa nova vida lá no mundo espiritual, nós carregamos isso conosco. E assim que lá no mundo espiritual também desenvolvemos a nossa evolução, nós rejuvenescemos. O nosso perispírito recebe todas as vibrações mentais. O perispírito é moldável, é plástico. Plástico, Então, ele se amolda conforme nossos pensamentos, né? Até para que a gente possa, nos livros de André Luiz, a gente vê, né, que casais, quando desencarnam, um desencarna muito novo, outro mais idoso, e quando se encontram, eles procuram estar na mesma faixa etária. Então, aos poucos vai se adequando, né? Como ele fala aí, é uma gama de situações que o mundo espiritual nos permite, né? Então, o rejuvenescimento depende de nós. De cada um. Né? A nossa manifestação depende realmente do nosso estado de espírito. Agora, chama atenção também nesse pequeno trecho que ele coloca, que ele relata da encontro dos amigos, o esforço que os amigos tinham de retirá-lo das questões dos negócios, dos assuntos de somente importância materiais. Eles buscavam o quê? Elevar o pensamento dele para novas noções, para as noções do espírito, para noções de crescimento, de evolução. E ele ainda estava muito recém-desencarnado, né? Ele ainda estava muito voltado para as questões da Terra. Mas eles procuravam aí, aos poucos, retirar esse apego às questões terrenas. E ele continua descrevendo sobre esse encontro. Schüssel mencionou o júbilo com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira em Matão, na cidade. Falou, né? E falou das bênçãos que continua recolhendo na vida espiritual. Guilhom, visivelmente satisfeito, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito junto à esposa e aos filhos queridos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Demonstrava enorme reconforto por haver adquirido plenamente a visão. Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes e mais lúcidos. Então, ele comenta aí dos dois amigos deles que criaram, depois da desencarnação, criaram novas situações da vida deles, né? Se adaptando ao trabalho que eles praticavam, tinham aqui na Terra, tanto que o Guilhom ainda se mantinha próximo à esposa, aos filhos e tudo, mas junto com o trabalho, só que agora no mundo espiritual. Então, a gente vê aí que a vida continua mesmo, né? As situações é que a gente tem que se adaptar às novas fases da vida. Então, vê que o espírito desencarnando, ele muitas vezes volta para as tarefas que ele desenvolveu, procura ali, né, desenvolver um prosseguimento de ações. E o Schutter, por exemplo, ele fala que ele diz que estava ainda ligado a Matão. Matão, que é a cidade que ele ajudou a fundar, né? Porque era uma vila quando chegou lá, e ele depois separou a cidade, tornou-se um município. Ele, dizem os historiadores, que ele, com o próprio recurso, próprio pulso, comprou o prédio que seria da prefeitura da cidade. Né? Então, e além de criar farmácia, de fazer tudo isso lá. Continuou trabalhando, e aí temos uma foto aí das oficinas do Clarim, quando foram fundadas lá em 1905, né?
que ele fundou o jornal Clarim, e mostra esse empenho dos amigos espirituais, todos nós, após a desencarnação. E no Guilhom, ele fala desse trabalho, que ele realmente se sentia muito feliz com a integração da família. Ele teve 5 filhos, né? E todos eles, pelo que ele diz ali, também se envolveram nesse idealismo superior. Aqui tem uma nota da editora, que nós não colocamos no slide, mas a editora diz o seguinte, que a FEB, que editou o livro, ela fala que Guilhom Ribeiro tinha ambos os olhos desculpe, cataratados, com catarata, né? Ambos os olhos com catarata. E praticamente não enxergava pela vista direita. Nossa. Então, essa é a observação. Ele trabalhou muito, né? Viu o trabalho intelectual que ele teve de desenvolver. Tanto que, na época, no Senado, o próprio Rui Barbosa fez uma referência sobre a sua atividade, a retidão do seu caráter, da sua atividade de conhecimento do português. Então, são espíritos preparados, para cada um na sua missão, desenvolvendo a atividade com louvor naquilo que se propuseram. E assim também que nós vemos que o irmão Jacob, o Frederico Figner, começou a reconhecer a luz que eles possuíam em torno de si. E aí continua a conversa. No último tópico, que é a opinião autorizada. Ele deu o nome de opinião autorizada. Perguntando a Guilhom quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio, fez um gesto significativo na calma que lhe é peculiar e falou: ora, Jacob, quase que diariamente visita as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados seguidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro e inoportuno. Os companheiros de luta devem agir em campo livre, qual aconteceu conosco. Fazem a corrida ao estágio da fé. Então, veja o comentário dele, nós vemos que é muito comum, né? Porque às vezes nós vemos, fulano trabalhava na casa espírita, desencarnou e não apareceu mais, não dá mensagem. Por que ele não aparece? Por que não vem dar a mensagem para nós? Aí ele deixa claro. Depois, o slide seguinte, ele vai detalhar mais isso. Mas ele deixa aqui bem transparente que os amigos espirituais não estão aqui para ficar eles não precisam anunciar a presença deles. Anunciar a presença deles. Porque sabe que vai tumultuar, pode divergir até do foco do trabalho. Por isso que ele destaca. Então, quando aconteceu conosco, né? Eles têm o cuidado. Nós temos que ser livres aqui encarnados para desenvolver a tarefa. Essa é outra questão, né? Não é que ele não esteja presente, ele está presente, só que ele tem o respeito com as nossas escolhas, né? Ele pode nos intuir. Isso. Mas as escolhas, o compromisso, a missão das tarefas em si é nossa, né? Então, eles estão presentes, sim, mas eles não precisam dizer, olha, eu estou aqui, tá? Não precisam dizer, não precisam disso. As instituições são reflexo daqueles que trabalham nela. Isso. Então, ele, quando presidente, diretor, também presidente da FEB, desenvolveu uma tarefa. No mundo espiritual, o que ele podia fazer agora com aqueles que estavam encarnados, dirigindo aquela tarefa que ele deixou, era influenciar, ajudar, mas a responsabilidade é de cada um naquilo que vai desenvolver. E é interessante que ele fala isso, né, Carlos? Que isso há quanto tempo já foi escrito e como é atual isso ainda hoje, né? Isso. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno, ou seja, aquele que desfoca o objetivo das nossas atividades, né? Que é o trabalho do crescimento nosso e do outro. E esses obstáculos estão até na própria, mesmo espíritos, mesmo sabendo a existência dos espíritos,
mesmo entendendo o mecanismo é, daquilo que se chama, se atribui aos médios como animismo, quer dizer, uma mensagem que o médio dá que não está condizente com aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós acusamos o médio de animismo, né? Porque achamos até que sabemos muito mais do que está ali colocado por aquele médio, não concordamos, às vezes, intimamente com as expressões que são colocadas. Então, para avaliar, já temos o filtro, é aquilo que Emmanuel falou para Chico. Olha, Chico, no dia que eu chegar aqui para você e falar alguma coisa que esteja contra o conhecimento de Jesus e de Kardec, você fica com Jesus e Kardec e me larga. Isso que Emmanuel instruiu a ele, né? Além de ter dado aquela célebre recomendação, disciplina, disciplina, disciplina. Mas ele deixou isso claro, olha, o dia que eu qualquer coisa que esteja em discordância com o codificador e com Jesus, né, você Fique com eles. Fique com eles e me deixa para trás. Então, essa é uma questão que nós, encarnados, às vezes que dirigimos as casas espíritas, temos que tomar cuidado, que se nós não estamos colocando ali nosso personalismo, estamos colocando ali os nossos pensamentos e criando regras, criando funções, mudando o rumo que a própria casa espírita tem de amparo e de auxílio semelhante. E ele vai comentar isso no item seguinte. Nós vamos para o item seguinte, porque ele comenta sobre isso. Sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Todavia, não é imperioso venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhe competem. A liberação do corpo pesado não nos onera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Não faltam meios para a ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa. Então, vem certificar tudo isso, esses comentários que a gente percebe, né? Pois é, que ele colabora sempre, abraçando os amigos, auxiliando, mas não é imperioso que fala que ele que está presente. Mesmo porque a tarefa não é nossa, não é deles, é de Jesus. Né? Então... E isso é claro com a manifestação dos amigos espirituais. O próprio André Luiz, não é o nome verdadeiro dele. Aí pergunta como isso, porque ele não queria que divulgasse ali qualquer atividade personalista relativa à experiência que conhecemos. Nós sabemos que André Luiz havia sido Carlos Chagas aqui na Terra. Então, ele foi revelação do próprio Chico. Mas ele não queria usar aquele nome Carlos Chagas, impor aquele nome Carlos Chagas. O que ele falou com o Chico? O Chico perguntou, mas que nome eu vou assinar aqui? Ele falou assim, olha, de quem é o nome da pessoa que está ao seu lado? André Luiz. Então, põe aí André Luiz. Então, passou a se chamar os livros assinados por André Luiz. Mas por quê? Repetindo ali o que o próprio Guilhom Ribeiro coloca. Não há a necessidade do personalismo, da presença pessoal em termos de nome, mas sim da presença como espírito. É imperioso, sim, a presença do auxílio como espírito àqueles que estão presentes. Nós temos que aprender isso. Muitas vezes nós destacamos o nosso personalismo, e às vezes com médios, dirigentes, expositores, nós temos que tomar o cuidado de auxiliá-los nesse sentido, para não destacar essa questão personalística que pode ser uma rasteira em todos nós. Então, ele coloca lá que esta obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus é de todos nós. Mas temos que fazer isso sem barulho, sem destacarmos o nosso personalismo. E aí, ele destaca um ponto que chama atenção para os nossos dias atuais, como havia sido importante naquele momento. Ele fala assim, o concurso do Brasil na obra de cristianização do mundo é muito mais importante que parece. E nessa bendita contribuição, há lugar para todos os servos do Evangelho,
embora as divergências naturais na interpretação dos textos sagrados. Estamos diante de agigantado esforço de educação, cuja grandeza nem de leve podemos apreciar por enquanto. Assim, é conveniente utilizarmos os recursos ao nosso alcance em benefício da fraternidade geral, com um sadio e gradativo entendimento da verdade e do máximo bem, ausente de qualquer problema intricado e desagradável do personalismo menos digno, que somente o orgulho e o egoísmo, a vaidade representam. É imprescindível esqueçamos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. Então, ele deixa bem claro aqui a responsabilidade de todos nós, especialmente da nossa nação, do Brasil onde que vivemos, onde reencarnamos, onde fomos convocados a trabalhar, a atuar. É o Brasil, esse nosso querido Brasil, onde ele deixa aqui destacado. O Brasil está na obra de cristianização do mundo. Tem uma tarefa muito importante. E ele diz aqui que a gente não tem como apreciar por enquanto. A gente não tem ideia dessa atividade que o Cristo e os mensageiros desenvolvem para o Brasil em relação ao mundo. Ele tem uma responsabilidade muito grande. E esses recursos para a fraternidade geral estão em nossa mão, independente da religião. Ele coloca ali, ele coloca aqui, não independente do entendimento que nós temos. Então, independente da forma como que nós podemos estar conhecendo, interpretando o conhecimento do Evangelho. Então, não é só a doutrina espírita. O Brasil tem uma missão de fraternidade que é de todas as religiões, no sentido de auxiliar o próximo e de auxiliar-nos na educação com a absorção dos conceitos cristãos. Então, essa é uma tarefa redentora. Nós colocamos aqui, o nosso tempo já está acabando, nós já estamos muito próximo do final, mas fomos buscar uma pergunta feita no livro Plantão de Respostas, e respondida por Chico Xavier, é claro, também com a intuição de Emmanuel, que está no capítulo 4, titulado Brasil, sobre a responsabilidade da nossa pátria, sobre a responsabilidade do Brasil. Então, ele diz assim, pergunta, o Brasil continua sendo o coração do mundo e pátria do Evangelho? E, atualmente, no Brasil, existe algum espírito superior que possa levar o país ao desenvolvimento global? Vamos pedir a Jussara para ler a resposta. Tá? Essa denominação foi dada ao Brasil por Jesus e não lhe será tirada. Espírito de escola tem reencarnado em todas as partes, no seio de todos os povos, para o progresso geral. O Brasil não está desprovido dessas almas. Cabe a cada um de nós o aperfeiçoamento íntimo, que é a obrigação primeira de todo espírito encarnado, e juntos, fazendo de nossos corações hilários reencantos de paz, teremos um país de grandes realizações. Então, fica aí, né, Jussara, para meditar essa resposta dada por Chico nessa entrevista. A responsabilidade que todos nós, encarnados aqui no Brasil, por escolha nossa, por determinação nossa, para poder contribuir, para poder estar nesse momento histórico da nossa nação, nesse período de transição planetária que nós vivemos, de poder estar com alegria colaborando na tarefa de cristianização do nosso Brasil. Então, o Brasil tem essa missão. E ele diz ali bem claro, essa denominação foi dada ao Brasil por Jesus. Então, não foram os homens que deram essa denominação de coração do mundo e pátria do Evangelho. E não lhe será tirada. Então, isso é muito importante para as coisas. Tá?
Então, a responsabilidade nossa, encarnados aqui, é muito grande para não distorcermos essa missão no nosso país. Vamos, assim, então, partir para o encerramento da nossa reunião, no momento de oração. Quer comentar mais uma coisa sobre o nosso momento de oração? Convidamos a todos para estarmos unidos agora, todos que têm um recipiente de água junto a si, para pedir a fluidificação dessa água, nós vamos convidar a todos a desligarmos dos problemas do dia a dia, das nossas dificuldades, desligarmos os nossos problemas e pedir ao Senhor Jesus, nosso Mestre amado, diretor maior da nossa terra, o amparo para o nosso dia a dia, o amparo para o nosso lar, para a nossa saúde física e espiritual, que possamos, Senhor, nesses instantes, receber, através dos nossos anjos de guarda e nossos protetores, a magnetização das águas presentes com aquilo que for de necessário para a nossa recomposição. Assim, Senhor, sentindo a presença dos teus mensageiros, sentindo a alegria de podermos estar aqui contigo, unidos em pensamento, pedimos que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.